Bom dia, comunidade. Boa tarde. Tudo bem? Muito contente de estar aqui hoje mais uma vez, né? Para guiar vocês em uma conversa que eu vou ter com a querida Marcélia, né? A gente vai falar sobre, né, como levar o yoga para sua comunidade. Para mim é de extrema importância levar o yoga para a comunidade. Tirar o yoga da academia e levar ele para a comunidade. Tornar o yoga acessível às classes marginalizadas da sociedade, aqueles que não têm acesso à prática, ao bem-estar, à liberação espiritual, pessoal, social, né? Peraí que eu tô arrumando aqui. Então é isso. Né, Marcélia, eu conheci a Marcélia alguns anos atrás, né? Ela fez um curso comigo até. E sempre uma mulher dedicada, assim, sabe? E eu lembro que na época que eu a conheci, uns anos atrás, ela estava ensinando yoga para, né, pessoas da terceira idade, da melhor idade e pessoas com deficiência dentro de uma igreja no interior da Paraíba. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei assim, não, como é que você está fazendo isso, mulher? Entendeu? E hoje em dia, né? Hoje em dia ela criou assim, né, um grupo, né, de suporte dentro do Yoga Acessível em João Pessoa, né? Ela dá aula em um hotel geriátrico, né? Ela dá aula em uma NGO, uma non-profit, uma organização não governamental. Ela dá aula em uma clínica de fisioterapia também, né? Ou seja, ela dá aula para aqueles que não têm acesso à prática, entendeu? Ela está levando o yoga para aquelas pessoas, né? Para a sua comunidade. E isso para mim é muito inspirador. Tá aí o nome do quadro, Inspira-se, né? A Marcélia para mim, ela é uma influência. Não gosto de usar muito esse nome, né? Mas está aí nas trends, né? Influência. O verdadeiro influência para mim é uma mulher igual a Marcélia, né? Não precisa ter 200 mil seguidores, mas está ali quietinha no canto dela, no sapatinho, fazendo o trabalho dela, sem criar alarde, com amor, com compaixão, olhando para aqueles que mais necessitam, né? Isso para mim é maravilhoso. A gente precisa de mais Marcélias no mundo, né? E o Li Tem um Amor trabalha para isso, né? Para conscientizar, para educar, né? Para inspirar pessoas a tirar esse yoga elitizado das academias e levar para sua comunidade, para o seu bairro, para a sua associação, né? Então, eu me sinto assim na responsabilidade de trazer essas pessoas aqui e colocar um holofote neles assim, ó, né? E falar assim, ó, dá para fazer isso, funciona, né? Tem valor isso, tem significância nesse trabalho. Então, né, eu vou convidar ela para essa conversa, mas, né, eu quero que, se você é professor de yoga, né, eu quero que você deixe essa conversa sincronizar em você um pouco. Vai dormir com essa ideia, né? Falei assim, peraí, se uma mulher lá na Paraíba, se a Marcélia pode fazer isso, né? Por que eu não posso fazer aqui também, na minha comunidade? Deixa eu dar uma olhada quem está por aqui. Tem uma clínica geriátrica aqui perto? Um hotel geriátrico, um asilo? Tem uma associação aqui para pessoas com deficiência aqui no meu bairro? Será que eu posso oferecer uma aula para eles uma vez por semana? Será que eu posso expandir o meu conhecimento, né?
para essa população que está sendo marginalizada, que não tem acesso a nenhuma prática de bem-estar, né? Eu acho que a gente está fazendo parte da mudança, mas ainda tem muito para mudar, muito, né? Então, eu gostaria que você pensasse com carinho, tá bom? Depois dessa conversa. E se por um acaso isso tocar seu coração, é algo que você queira fazer, né? A gente também está lançando um curso aí de 40 horas, daqui uns meses, né? De como facilitar yoga para pessoas com deficiência. Que é um curso assim, que a gente vai abranger algumas condições neurológicas comuns, capacitismo, linguagem inclusiva, linguagem convidativa, asana, variações de asanas para pessoas em cadeiras de roda, né? Um curso completo, assim, anatomia básica. E se você tiver algum interesse, né, por favor, coloque o seu nome na lista de espera que está na bio aí em cima e eu te vejo lá. Mas, sem mais conversa, eu vou convidar a nossa querida Marcélia para participar da nossa conversa. Vem, Marcélia. A Marcélia deve estar aparecendo aí já. Aí, querida, maravilha, bom dia, Boa tarde já. boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Marcélia. Obrigada, Como Rô. é que você está? Tô bem, você? Eu estou bem também, eu estou contente. Marcélia, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse à nossa comunidade. Quem é a Marcélia? Né? O que que a Marcélia faz? Aonde a Meu Marcélia nome, mora? meu nome é Marcélia Falcão, sou natural de João Pessoa, Paraíba. E comecei a ensinar yoga faz uns 3 anos, eu acho. Uns 3 anos. E conheci o Rodrigo no curso de yoga da Raquel Pérez. Eu acho que foi, Rodrigo? Acho Que que eu foi. conversei, aí foi. Aí logo depois eu fiz o seu curso. Foi. E eu estava lembrando agora há pouco que já vai fazer quase 2 anos que você me convidou para uma live também. Foi dia 7 de setembro de 2022. Que maravilha. Passou rápido, viu? Passou Já vai voando. fazer 2 anos. Que maravilha. Voando. E, Marcela, tem quanto tempo que você é professora de yoga? 3 anos? 3 anos. E me fala uma coisa, o que que te trouxe esse olhar mais empático, assim, para as pessoas com corpos não normativos, vamos dizer assim? O que te fez você a levar o yoga para essa comunidade? E fala um pouco, daquele projeto que você tinha, que você ensinava yoga dentro de uma igreja para pessoas idosas. Eu, na verdade, foi depois de um problema congênito que eu descobri nos meus quadris. Ainda estava fazendo curso de formação de yoga e aquilo me abalou muito na época. Foi aí que eu despertei, né? Fui ver que não poderia, né, estudar yoga, poderia levar, né, também yoga para essa população. A princípio foi para mim, mas depois eu percebi que poderia ajudar outras pessoas. Na época, os médicos disseram para eu largar yoga imediatamente. Também cheguei a escutar de alguns professores de yoga, tipo, yoga, quem tem problema do quadril, esqueça yoga. Aí aquilo me deixou bem triste na época, né? Porque eu fiz, poxa, eu larguei tudo, digamos assim, que eu era estudante de concurso público já há alguns anos,
e mergulhei de cabeça no yoga, e o yoga não era mais para mim, né? Aí foi que eu comecei a estudar por conta própria, depois conheci a Raquel, fiz o curso da Raquel, depois o seu, e logo e já tinha começado esse trabalho quando eu conheci vocês. Eu ainda dou yoga no mesmo projeto, mas infelizmente não estamos mais no espaço físico da igreja. Infelizmente, né, os padres lá, o pessoal, tiraram a atividade do yoga da igreja. Não sei por quê. Às vezes eu penso que pode ser algo relacionado com preconceito, não sei. Enfim, o yoga foi tirado de lá da igreja. Lá é uma construção centenária dessa ONG. E dentro, bem no meio da construção, tem uma capela que é onde eu dava aula. E eu vim descobrir que há mais de 100 anos lá funcionava um hospital. Aí para mim fez todo sentido ter uma capela, né, bem no meio dos leitos, né? Tinha a capela lá. E para mim foi muito bom passar 2 anos dando aula nessa igreja. Para mim foi uma surpresa enorme, que quando eu fui dar aula lá, me disseram que eu ia dar aula na sala que eu dou hoje, atualmente. E para mim eu já estava muito alegre, né? Aí quando foi no meu primeiro dia de aula, disseram, não, você vai dar aula na igreja. Eu, como assim? É diferente, eu não vou mentir, é diferente o local, não só a acústica da igreja é diferente, por ser uma igreja centenária, mas também tem toda a parte, digamos assim, energética, é muito diferente. É uma experiência incrível. Mas me fala a praticalidade, por que que você começou a dar aula ali? Como que foi? Qual foi a sua ideia? Eu falei assim, eu quero dar Lá aula. na ONG, Ah, a princípio eu procurei a ONG, por que que você procurou a porque ONG? eu tenho uma tia que ela é professora de yoga lá também, e eu já tinha visto algumas fotos, algumas coisas no Instagram, e já fiquei interessada. Eu sempre tive esse viés, digamos assim, de projeto social. Já me encantava, digamos assim. Eu frequentava não se chama mais asilo, pelo menos é hotel geriátrico. Eu frequentava um aqui e ajudava a psicóloga lá com jogos voltados para a memória, algumas coisas com os idosos lá. E aquilo já fazia parte de mim, foi antes da pandemia. E eu procurei lá essa ONG propondo esse estilo de yoga diferente, yoga na cadeira. E a princípio eu pensava que eles iam dizer, não, minha filha, não venha mais não. Essa sua ideia está muito. Moderno. Mas, mas para minha surpresa, eles abraçaram a ideia, gostaram. Aí me perguntaram só para mim assim, o que é que você precisa? Aí eu disse, só a cadeira. Depois a gente vai vendo os outros materiais, mas só a cadeira. Aí na hora eles falaram, aquelas cadeiras de plástico tradicionais, eu disse, não, acho que não são legais, por conta de questão de segurança, né? Aí nós estávamos sentados naquelas carteiras de escola, que são de ferro, mais resistente, né? Aquela cadeira. Aí eu olhei assim, eu disse, não, será que poderia ser nessas cadeiras que mandassem serrar, né? A parte do braço. Aí, quando foi menos de um mês, eles disseram, já pode começar as suas aulas. As cadeiras, né, já foram serradas. Eu fiquei tão emocionada na época que eu disse, poxa,
foi muito rápido. E no meu primeiro dia de aula, como eu falei anteriormente, eu pensava que ia dar numa sala lá. E quando eu cheguei, foi justamente na igreja. E me fala uma coisa, quantos alunos você tinha nessa igreja? Quando foi na época da igreja, que ainda estava na pandemia, assim, eu cheguei a dar aula quase 20 alunos. Uau! Nós sentávamos. Quantos anos tinha seus alunos, mais ou menos, Marcela? Meus alunos, a maioria são 70 a mais. Claro que tem menos, né? Mas a maioria está nessa faixa etária. Tem alguns 80 a mais, mas a maioria, a grande maioria, são 70. Agora me fala um pouco sobre o seu senso de gratidão, de significância em poder facilitar a aula de yoga para essa população. O que você ganha de volta? Bem, eu ganho, eu acredito que, na minha concepção, eu acho que dinheiro no mundo, né, poderia pagar. Claro que a gente precisa de dinheiro, eu não sou hipócrita dizer que não precisamos, mas ver no rosto daquelas senhoras que minhas aulas estão contribuindo de alguma forma, né, para a saúde delas, tanto física quanto mental, eu acho que para mim não tem preço. Eu sempre inicio minhas aulas com uma leitura. E eu não, para, de certa forma, elas irem conhecendo um pouquinho mais a filosofia do yoga. E essas leituras eu tenho recebido feedbacks muito bons. Em várias senhoras vêm falar comigo no final que através de tudo que eu transmito, estão mudando os relacionamentos delas, né, em casa, no trabalho, quem trabalha ainda, ou com os amigos, os familiares, os vizinhos. E muitas das vezes chega, eu tenho dor aqui, dor ali, estou cheia de coisa. Eu disse, não, o yoga vai ajudar também nisso. Mas yoga não só é isso. Aí é quando elas vão entendendo que yoga é muito mais do que só uma limitação, uma dor física, né? E para mim está sendo muito gratificante dar essas aulas lá. Eu já me afeiçoei, digamos assim, ao local e às alunas também. Sim. Eu sou suspeito de falar, porque eu também, eu também, eu também sirvo essa população, né? Idosa, também eu trabalho em um centro comunitário, e o amor que eu recebo de volta, gente, é amor, isso é amor. O amor que a gente recebe de volta, sem pretensiosidade nenhuma, mas você saber que você está trazendo um pouquinho de gentileza, de amor, de presença para uma pessoa, né? Que você está ensinando, né? Que você está trazendo um pouco de empatia, de equanimidade para aquela pessoa ali, para ela, né, se reabitar no seu corpo, né? Se sentir vista, se sentir acolhida, né? Através de movimentos de respiração, de poesia, de textos, né? Você mencionou muitas coisas aí. Esse poder que a gente tem, né? Eu acho que é priceless, não tem preço, o Marcélia, não tem preço que pague isso, né? É porque voltando, né? Eu sempre volto naquela frase né? O budismo tem muito disso, que quanto mais, né? O Karma Yoga, que quanto mais você ajuda, né? Uma outra pessoa, você está se ajudando, é você ser feliz no servir, né? E não, eu tenho certeza que aquela alegria duradoura, né, aquela felicidade que a gente procura, né,
aí em servir, em ajudar. A sociedade nos condicionou a pensar que a felicidade está, sei lá, num carro, numa casa, numa viagem, numa família, coisas materiais. E está todo mundo correndo, querendo, eu preciso ser, preciso ter. Na verdade, eu acho que, né, se você parar um pouco e criar esse senso de comunidade, de empatia, expandir esse amor que já está dentro de você para outras pessoas, em forma de yoga, em forma de comunidade mesmo, você vai trazer um propósito gigante para a sua carreira de yoga. E você vai também trazer um propósito gigante para a tua vida, entendeu? Obviamente que o dinheiro ele é importante, né? Eu também não vou ser demagogo aqui, né? A gente vive num mundo, né, numa sociedade, infelizmente, capitalista selvagem. Nada contra o capitalismo também, né? Mas entrando um pouco, né, nesse financeiro, porque o motivo que a gente trabalha com isso, né? O financeiro é diferente. A gente já falou do que é. Mas se algum professor de yoga estiver nos assistindo agora e falar assim, eu quero começar a fazer esse trabalho, né? Mas eu tenho que pagar os boletos, né? Eu tenho que deixar os faróis ligados, né? E geralmente como é quando a gente serve essa população, né? Como é uma pessoa que é aposentada ou uma pessoa com deficiência, geralmente ela vive de benefícios. Então, é muito difícil a gente cobrar uma aula de yoga dessa população. Então, a gente tem que fazer por onde trabalhar para associações ou criar a nossa própria associação, ou buscar editais, ou buscar ajuda. Eu quero que você, Marcélia, caminhe com a gente, qual foi o seu processo, né? Como que você está fazendo, né, essa prática de ensinar yoga para essa comunidade sustentável financeiramente para você, né? Qual foi o caminho? Qual é o caminho? Falando dessa ONG em especial, eu passei um bom tempo, né, 2 anos indo como voluntária, né? Todas as terças à tarde, as minhas terças eu sempre falo, são da ONG. E há uns 2 anos eu encontrei com uma. Na verdade, eu abordei uma uma política aqui que ela é bem favorável a essa questão de práticas integrativas e complementares à saúde. Eu tive esse minuto de fui lá, até hoje eu não acredito que fui eu, mas eu fui lá, abordei e falei com ela. Ela disse: "Você tem fotos?" Aí eu disse: "Meu Deus, e agora?" Lá vai eu procurando no meu celular fotos, vídeos, e ela ficou muito encantada. E ela disse: "Nossa, é numa igreja." Aí ela foi lá conhecer de perto o projeto e ela disse: "Podem me encaminhar que eu vou tentar, né, dar prosseguimento para que vocês recebam por esse trabalho." Aí ela nem ganhou na eleição há 2 anos atrás. Eu pensei: esse negócio não vai, tá furado, né? Não vai acontecer. Só que aí, quando foi já final do ano passado, para minha surpresa, o projeto foi aprovado. Com de Maravilha. um ano, mais de um ano, tardou, mas saiu, né? Mas o que eu fiquei muito emocionada foi que me falaram que ele passou pela mão de todos os deputados estaduais aqui do meu estado e demorou só um pouquinho no gabinete do governador. Mas ela assinou no final. E eu fiquei extremamente emocionada, não só por mim, mas eu acredito que foi uma vitória para o yoga em geral.
que passou, né, por meio de vários políticos que acredito que muitos nem acreditam, né, em práticas integrativas, não dão valor, mas passou pela mão de todos e eu estou recebendo, né, por um projeto, mas tem prazo, né? E vai se acabar agora em final de setembro. E aí eu vou ver ainda com o pessoal da ONG como é que a gente vai fazer, se vamos dar entrada em outro. Eu não sei ainda como vai ser a partir de final de setembro. Mas durante esse período agora do começo do ano para cá, eu estou recebendo pelo governo do estado. Que maravilha, que maravilha. E você mencionou também que você dá aula, né, de yoga em uma clínica de fisioterapia. Isso, é uma clínica de fisioterapia voltada só para mulheres. A dona é voltada mais para gestantes. Você Aí pode, eu comecei. você Oi. pode, você pode nos falar também qual foi a sua abordagem, né, para conseguir esse trabalho, para trabalhar lá também? Na verdade, quem começou a dar aula primeiro lá nessa clínica de fisioterapia foi a professora Tainá, que eu não sei se ela está aí presente. Hum. Aí, por meio dela, eu fui conhecer a dona da clínica, do local. Aí eu disse, olha, Amanda, que é o nome dela, só tem um problema. Ela disse, olhou para mim, qual? Eu não dou aula só. Ela, como assim? Ela já ficou assustada. Eu dou aula acompanhada dos meus materiais, e não são poucos. Aí eu fui explicar a ela, né, que yoga acessível trabalha com cadeira, com bolsa, com bloco, com manta, com... Aí fui explicar por que precisa desses materiais e ela disse fechado. A gente consegue um cantinho para você guardar seus materiais, não se preocupe. E para mim foi muito. Eu me senti também acolhida, né? Que eu pensei que ia dizer, não, não dá certo, não. E mais uma vez foi uma vitória, né? Para o yoga acessível. Porque a gente sabe que, quer queira, quer não, tem muitos locais que poderiam não gostar, porque eu cheguei, né, com vários materiais, né? E minhas alunas lá, a maioria também são 70 mais. Só tem uma que é mais nova, que é inclusive mais nova que eu. Mas tá todo mundo interagindo bem. Eu consigo adaptar os mesmos asana para mais nova, com 35 anos, para as outras também. Nisso, seu curso, né, e o da Raquel, além dos meus estudos, me ajudaram muito, né? E é isso o yoga que eu acredito. É o yoga que possa marcar todo mundo. É mais desafiador que um professor, não vou mentir. Porque muitas vezes nossa cabeça tem que trabalhar muito rápido para deixar que todo mundo se sinta incluído, fazendo parte daquela aula. Sim. Não chegar para uma aluna e dizer, não, você faz isso, não, você faz aquilo outro, que você não está apto, não. Isso para mim não é inclusão. Inclusão é que todos façam a mesma atividade, a mesma, como é que eu posso dizer? Façam tudo igual, mas claro que cada um dentro do que o seu corpo está disponível naquele Sim, momento. óbvio. Isso para mim realmente é o yoga inclusivo. Quando tá essa mistura linda, eu acho, dentro da sala. E isso a gente vai ensinar no nosso curso de 40 horas aí que eu estou criando. Porque uma coisa que aconteceu comigo também várias vezes, né, eu que sou usuário de cadeira de roda, eu tentando pegar aulas depois do meu acidente de yoga tradicional, coach and co tradicional, uma coisa que eu notei
é que a maioria dos professores não sabiam facilitar uma classe de yoga para mim, né? Eu me senti excluído. Muitas vezes eu estava dentro da sala, né, e a pessoa não sabia, né, criar variações de asana e pedia para mim pular a postura, né, Rodrigo? Então, sabe? Ou pedia para mim entrar na pose da criança, sentado, por exemplo, e ficar ali, ou voltar para a respiração. Então, né, o que a Marcélia está falando aí é muito importante, porque você vai trabalhar com pessoas com habilidades diferentes, né? Pessoas que podem ficar em pé, pessoas que não têm equilíbrio, que têm que ficar na cadeira, mas se a pessoa está no tapetinho, ou está em pé, ou está na cadeira, você vai criar variações diferentes do mesmo asana, mas você vai mover a classe na mesma direção. Todo mundo tem um lugar na mesa. Todo mundo está incluído. E isso que a Marcela falou é de imensa importância também, é como vai trazer para a sua carreira de yoga, né, de professor de yoga, assim, né, vamos dizer assim, um senso assim de crescimento, né, pessoal e profissional, porque geralmente o que eu vejo, né, não estou julgando ninguém, eu não gosto de julgar ninguém, o que eu vejo também é que muita gente faz um curso de formação de 200 horas ou 300 horas, né, aí tem aquela sequência, aquele vinhaça na cabeça, aquela rigidez, e dá a mesma aula 10 anos, 5 anos, para a mesma população, que geralmente é a população mais jovem, saudável, com um tipo de corpo, né? Se entra uma pessoa gorda na sala, não sabe o que fazer. Então, essa desenvoltura, esse senso de exploração, de pensar fora da caixinha, o yoga acessível e o yoga adaptado vai te trazer isso, esse crescimento, né? Essa curva, né? Que não tem um final, né? Porque quando você encontra a pessoa onde ela está, toda pessoa é diferente, toda pessoa é única. Então, né? Sempre tem aquele senso de exploração, de curiosidade, né? Você sempre encontra o aluno, né, naquela cadeira de aluno também, né? É uma é uma relação horizontal, né? Eu tenho certeza que a Marcélia, em muitas das suas aulas, você aprende muito mais com seus alunos do que você ensina. Estou correto com isso, Marcélia? Sim, Você pode, completamente. você pode me falar um pouco mais sobre isso? Muitas vezes eu estou ali para ensinar, né, digamos assim, ser um instrumento, mas eu saio das minhas aulas com esse senso de que eu que aprendi mais. E só para fechar um pouquinho a parte da clínica, que eu lembrei agora de um caso que para mim foi. Não tem palavras. Eu tenho uma aluna com Parkinson, não sei também se ela está aí assistindo ao Como é vivo, que é o nome dela? Fátima. Ela começou comigo em outubro do ano passado. Hum, Para ela, era muito desafiador os exercícios de equilíbrio. hum, E ela começou, disse, vá devagarinho, não ligue para aluna que faz perfeito, nem nada, vá fazendo do seu jeitinho, devagar. Aí ela começava, ela segurava as duas mãos firmes na cadeira, aí com um pouquinho, ela foi só uma mão, e faz uns 2 meses, ou quase 2 meses, que ela está fazendo sem segurar nenhuma das duas mãos. Isso para mim é muito emocionante. E vai fazer um ano ainda. Ela começou comigo em outubro. olha que lindo. É muito lindo. O depoimento dela eu acho muito lindo. Aliás, não é nem o depoimento, não, que eu estou vendo. Isso te dá né, a gente chama isso de Generatory Drive, que é tipo um, um instinto, uma
impulsão, vamos dizer assim, um momento, né? Uma vontade de querer fazer mais, né? Vamos dizer assim. Mesmo se não tem sim. aquele retorno financeiro que você espera, ou, né? Ou você nunca, né, vai dirigir, sei lá, um carro importado, igual a sociedade traz para a gente que a felicidade está ali ou está aqui, né? Mas você vai receber de volta, né, algo imensurável, porque você está ajudando uma pessoa, porque você está fazendo aquela pessoa viver melhor na situação que ela está. Então, isso é maravilhoso. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. É justiça social, é inclusão, é acessibilidade usando o yoga como ferramenta, né? É isso que a Marcélia faz, esse trabalho, que para mim é muito significativo, Marcélia, muito significativo. É, Marcélia, outra coisa que eu queria te falar, é, tem muita gente, né, que eu vejo que tem vontade de fazer esse trabalho social, de inclusão até, né, mas se sente que não está pronto, né? Tem a síndrome do impostor, né? Aquela síndrome que, eu preciso de um curso, eu preciso de um livro, eu preciso de mais coisa, não estou pronta, não estou pronto, preciso de mais, preciso de mais. E isso até congela a pessoa, né? Eu quero que você fale um pouco de onde saiu essa coragem, né? Essa confiança de pegar e falar assim, quer saber? Eu estou pronta, eu vou servir essa população, vai ser difícil, eu vou ter que começar como voluntária, mas esse é o caminho que eu vou seguir. Bem, eu tive, eu acho que essa síndrome, não vou mentir. E comecei com a cara e a coragem, digamos assim, sem nenhum curso na época. Eu tinha comprado o livro do Giovanna e eu sou péssima em inglês. Eu fui só com as figurinhas e colocando algumas coisinhas no Google Tradutor. E aí fui vendo um pouquinho como é que ia reagindo no meu corpo e fui com a cara e a coragem. Não foi fácil. Até hoje eu não acredito como foi que eu comecei, que eu cheguei lá para a ONG e tive essa coragem. Mas eu queria falar aqui para tipo, inspirar, né, outros professores de yoga, é que não espere muito não espere ter o curso ideal, não espere ter os materiais específicos, todos os materiais bonitinhos, não espere ter tudo lindo e arrumado para começar. Calma, Comece agora. começa agora. É isso, Marcélia, é Com o que isso. tem. Inclusive, eu dou aulas, às vezes com nenhum material. É mais desafiador ainda. Mas, infelizmente, é a realidade. Nem todo canto é igual à clínica que eu dou aula, que eu comprei, já tem os materiais lá. Nem todo canto tem esse privilégio. E a gente tem que aprender. Claro que com os materiais específicos do yoga é mais fácil. Claro, para o professor também mas a realidade aqui do país, muitas vezes a gente não tem recurso financeiro para que todos tenham, né? Disponham dos materiais, os bloquinhos, faixa, manta, bolsa. E a gente faz com que tem. Às vezes pede para o aluno trazer algo da casa dele e a gente vai se virando. Inclusive na ONG, algumas alunas que não têm condições de comprar o bloquinho, elas são muito criativas. Cada um às vezes pega um pedacinho de isopor, uma caixinha, embrulha, já serve de bloquinho, uma faixa, muitas pegam, sei lá, um cinto, qualquer coisa, e elas já fazem além de faixa. E é isso. Isso é adaptar a realidade, mas claro que todos vão trabalhar, todos vão
sentir os benefícios do yoga, mas que isso não limite os professores que estão começando agora, porque Sim. infelizmente é uma realidade aqui do Brasil. Mas a gente não pode, como é que eu posso falar, se sentir intimidada, né? Porque por conta dessa realidade, a gente tem que ir com as armas que a gente tem nas mãos. As armas que a gente tem, Marcélia, sabe quais são? Amor, Ah, compaixão, empatia. Essas são as armas, entendeu? E com essas armas, a gente vai em qualquer lugar, querida. Qualquer lugar a gente entra e sai. Começa onde você está. A confiança, ela não vem quando você está parada. A confiança, ela vem quando você está em ação. exatamente. Eu só fui aprender isso na prática. Uhum. E é a coisa mais engraçada. Você está se privando de uma coisa que você vai ter, né, um, um benefício tão grande também, né? É aquela via de mão dupla. Em inglês a gente usa um termo chama win-win, ganha-ganha. Todo mundo ganha quando você faz isso. Mas você se priva porque você acha que você não está pronto. Mas, né, você vai ficar pronto no fazer. Exatamente. No percurso, né? No caminho. No caminho. Você vai errar, vai errar. Você vai falar coisa errada, você vai falar coisa errada. Você vai falar esquerda ao invés de direita, vai também. Mas, né, a confiança, ela vem, a confiança ela é orgânica, né? Você adquire a confiança no fazer, na ação. E yoga é amor em ação, especialmente quando você trabalha com essa população, gente. Então, recapitulando essa live da Marcela aqui, vamos dar uma retrospectiva aqui de 3 minutos. Vamos dizer que você é um professor de yoga aqui que está assistindo essa live e você quer dar um propósito na sua carreira de yoga, porque não tem nenhum propósito nenhum. Né? Se você está com a sua leguinha aí de R$ 200 ensinando na academia, você pode, né, inserir mais propósito na sua carreira de yoga. Tem mais coisa para fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, né, obviamente, é ver onde você mora. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada na população que você serve, né? Peraí, eu sou professor de yoga e eu só dou aula para um tipo de corpo? Tem algo errado aí. Expandir a consciência. Sim, ó. Quem mais precisa dessas práticas? Quem passou por trauma. Quem passou por trauma? Pessoas com deficiência, adultos maiores, né? Pessoas opressas pela sociedade. Quem são? Pessoas, né, de cor, pessoas com corpo não normativo, pessoas LGBT+, né? Tem muitas populações diferentes. Como que eu posso servir quem eu quero servir? Vamos dizer que você quer fazer igual a Marcélia e servir a população adulta maior, vamos dizer assim. Em toda cidade, em todo bairro, né, tem uma associação. Eu sei que a minha mãe mora em uma casa de campo, perto de Rifânia, que fica entre São Paulo e Minas. A cidade é pequenininha, a cidade tem uma cidade veraneia, ali tem 33 mil habitantes. E essa cidade tem a terceira idade, eles chamam de melhor idade. Né? Tem a associação deles ali, onde todo mundo vai, janta, né, dança, tá ali. Ali também tem o CRAS, que é o Centro Recreativo, né, para pessoas com deficiência, que também tem ali também. Então, toda cidade tem, gente. Né? Todo lugar, todo bairro tem. Então, dá uma olhada carinhosamente, né? Aprende, se educa, como facilitar a yoga na cadeira, como facilitar a yoga de forma acessível, né? Como facilitar a yoga de forma adaptável. E dá uma olhada no seu bairro, né? E começa devagar, né? Começa tipo uma vez por semana, um sábado à tarde. E começa igual a Marcélia fez, né? Porque geralmente as pessoas que tomam conta dessas instituições, elas não sabem o que o yoga é. Então, né, com humildade no coração, né, tem uma abordagem assim de meu nome é Marcélia, eu gostaria de oferecer uma prática aqui para vocês.
e né, eu vou começar como voluntária. Né? Eu quero oferecer 3 práticas. Depois dessas 3 práticas, a gente pode voltar e conversar para mim ver como é que a gente pode fazer isso de forma sustentável. E começa, tem esse olhar carinhoso para essa população. E começa a trabalhar aí. Você pode continuar com sua academia, com seu vinhaça, com 25 pessoas na classe, fazendo dinheiro, dando curso, mas né, traz um pouquinho de propósito para a sua carreira de yoga também. Né? Traz um pouquinho de inclusão. Porque a Marcélia, né, ela é um exemplo vivo que isso pode ser feito. Né? É um exemplo vivo. Um dos poucos que existe aí no Brasil, mas isso vai mudar. Nós somos revolucionários, Marcelo, a gente está mudando isso aqui, né? A gente está mudando muita coisa aqui, Marcelo. Então, né, vamos começar devagarzinho, vamos começar com carinho, no sapatinho, né? Uma vez por semana. E eu gostaria, né, de sair dessa retrospectiva perguntando a Marcélia, Marcélia, tem mais alguma coisa assim de dica que você gostaria de dar para um professor de yoga que gostaria de tornar sua carreira de yoga mais, vamos dizer assim, espiritualmente promissora? Ah, essa pergunta foi boa. Bem, voltando para a matéria, é, nós precisamos, né? Como eu falei anteriormente, a gente não vai ser hipócrita, que a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas. Óbvio. E Por isso que eu falei uma vez por semana, por isso que eu falei começa uma vez por semana. Né? Eu não vai pular no barco e tentar ajudar todo mundo. Eu sou o salvador da pátria, 5 aulas de yoga. Não, é uma vez por semana só, gente. Tá ótimo. Uma vez por semana. e eu dou aula de yoga em 4 lugares diferentes. Na ONG, na clínica, no hotel geriátrico e no espaço de yoga tradicional, no espaço holístico. Eu saio rodando, né? Mas, claro que nesses outros locais, na clínica, no espaço holístico, eu tento, tipo, compensar financeiramente os outros locais, não é? Sim, óbvio. Assim, não é que eu vou cobrar mais do que os outros professores, não, é na média. Mas a gente tenta tirar o dinheiro que a gente faz tipo Robin Hood, digamos assim. Hollywood. I love this. I love this. Mas, como eu falei, as quintas à tarde são da ONG. E só para fechar o hotel geriátrico, que eu terminei sem falar nada. Ano passado eu descobri que abri um hotel geriátrico aqui maior na cidade, uma proposta diferente desses asilos tradicionais. Eram para pessoas que tinham condições de pagar realmente ali, né? Não eram pessoas tipo que rejeitadas pela sociedade, pela família e o Estado pegava. São pessoas que têm aposentadoria, têm condições de estar lá. E eu procurei com a cara e a coragem esse hotel geriátrico e ele na mesma disse, pode vir, tá tudo certo. Eu saí de lá tão surpresa que aquilo, eu disse, poxa, eu fui lá só assim, né? Se colar, se colou. E tô lá já há quase um ano, vai completar em outubro. E eles gostaram tanto, né, do meu trabalho, assim, com yoga, que era uma vez por semana, que eu agora tô 2 vezes na semana. Na sexta, na quinta do yoga e na sexta eles chamam de arte terapia, porque como eu terminei a pós em psicologia analítica, aí às vezes eu levo pintura, alguma coisa assim, ou algum joguinho, algo para eles também, né? Não é só para a parte corporal, né? Para a parte mental, também trabalha muito com a coordenação motora fina, né? Que muitos, que essa questão, né? De, as mãos, enfim.
É algo que também as pessoas podem procurar na sua cidade. Não só associações, ONGs, como também hotel geriátrico, que, para minha surpresa, deu super certo, né? De cara. Aí agora eu me perdi. Marcelo, você não se perdeu não, querido. Você está nos achando com essa amorosidade que você traz para a prática de yoga, entendeu? Tão necessária, né, aí no Brasil e no mundo inteiro, entendeu? Trazendo esse olhar carinhoso, né, para os senhores, para as senhoras aí de João Pessoa. Eu tenho certeza que é um grupo privilegiados né, que pega suas aulas aí 2 vezes por semana nesse hotel geriátrico, né? Eu fico muito contente de ter, né, a ciência que existe pessoas assim como você criando esse tipo de trabalho aí no Brasil. E daqui a uns anos a gente vai emancipar isso, sabe? Vai ter Marcélia em todos os lugares do Brasil, não só em João Pessoa, né? A gente vai colocar amor no Brasil inteiro em forma de yoga em ação. Marcélia, muito obrigado por nos inspirar com a sua história, né? Continuar assim nos inspirando. E se alguém quiser te seguir ou saber mais sobre o seu trabalho, né? Por favor, siga a Marcélia. O Instagram dela é Metamorfose Yoga. Isso, Da onde você tirou esse nome, Marcélia? metamorfose, na verdade, é que todo o simbolismo da borboleta, esse nome sempre foi muito forte em mim, desde antes de começar a fazer o curso, e também as borboletas em si. Por toda a ligação com a espiritualidade, tem as borboletas, e metamorfose é justamente como eu me senti, né, na minha vida pessoal, de sair de uma largata e aos pouquinhos para virar borboleta. Eu não estou borboleta ainda, mas a gente está no processo. Esse nome foi Você, muito forte. Marcélia, você é uma borboleta. Você é uma Eu não me borboleta. considero. Ah, você já é uma borboleta, certeza. Você está borboletando já tem tempo, entendeu? Marcélia, muito obrigado por tudo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar aí, por último? Que as pessoas não se intimidem, que façam, nem que seja uma vez por mês, comece uma vez por mês a servir população do seu local, né, da sua cidade, de forma gratuita mesmo. Aí depois você pode ver como é que pode ser para lhe financiarem, né, o governo, ou de repente até dependendo do local, da circunstância, né, uma taxa Sim. social, enfim. Comece aos pouquinhos, uma vez por mês, aí pode aumentar para depois quinzenal, para depois semanal, e vá sentindo aos poucos. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Dê o Obviamente primeiro que não vai. Não vai se arrepender, gente. Não vai se arrepender, porque isso vai trazer um propósito enorme na vida de vocês, na carreira de yoga que vocês escolheram, né? Como trouxe para a vida da Marcélia, como trouxe para a minha vida. Mas eu sou suspeito de falar, eu sou muito apaixonado por isso. Então eu gosto de trazer outras pessoas que estão fazendo o trabalho, igual a Marcélia, né? Porque a gente, né, enfim, começa a ouvir outras histórias e nos inspira, né? Quem sabe isso toca seu coração e você vai poder fazer a mesma coisa, né? Trazer um pouquinho, né? Sempre voltando àquela palavra, um pouquinho de gentileza, um pouquinho de olhar, né? Um olhar carinhoso para quem está ali no canto,
né? Então é isso. A gente já passou 1 minuto, mas eu gosto de terminar no tempo. Marcélia, muito obrigado por tudo, mais uma vez. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez, 2 anos depois. Marcelo, eu quero ir em João Pessoa um dia aí e fazer um curso com você. Fazer o curso Não, comigo? fazer um curso assim, dar um treinamento aí em João Pessoa e ter você como a minha professora convidada, assim, e conhecer a sua comunidade, entendeu? Será uma honra. Vamos jogar isso para o universo. Estou falando alto aqui para o universo ouvir. Quem sabe ele Será... traz alguma coisa algum dia, né? Com certeza. É porque eu sou muito fã do seu trabalho, muito, tá bom? E, gente, Muito obrigada. muito obrigado por estar aqui, né? Eu espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira, um ótimo restinho de semana aí. E um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço a todos e a você também. Fiquem bem.